Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar o nosso estudo de história antiga. Hoje a gente vai falar da escola de Mileto, né? Vocês estão vendo aí o Tales de Mileto, fundador da escola de Mileto, né? Famoso fundador aí, um dos pais da geometria, né? Mas no século 6 a.C., né? Então ali anos 600, 590, as cidades jônias da Ásia Menor obtiveram algumas condições que o autor considera como sendo necessária para ter ideias mais realistas, né? Ideias tipo menos religiosas. Eu acho que esse é o único termo bom, assim, né? Apesar de que ele usa o termo mais realistas, né? Mas essas seriam a a ausência de um clero poderoso e de um livro sagrado como a cosmogonia e lei moral. Tinha a cosmogonia do Hesíodo, né? Mas não era um livro tipo sagrado assim, né? E um alto nível de prosperidade e, por consequência, do ócio, né? Para você ter uma especulação, né? Pessoas que ficam especulando, pensando a respeito dessas questões, né? A primeira data que a gente tem da tal da tradição jônia, como ele chama, né? Que é as histórias a respeito da escola de Mileto, né? Seria o eclipse solar que foi predito por Tales em 585, né? Então, é interessante, eu achei que o pessoal já tivesse métodos para prever eclipses, né? Mas isso foi meio que uma novidade na época, né? Mostrava tipo que o Tales sabia muito, né? E então seria ali que então 585 a gente tem o Tales, né, de Mileto, e nas gerações seguintes a gente tem o desenvolvimento do sistema cosmológico e o seu desenvolvimento por Anaximandro e Anaxímenes. Depois disso, Mileto, agora 494, né? Você vê que já é de 585 Tales para 494, né? Já estamos quase nos 90, 100 anos, né? Mas nesse ano Mileto foi destruída, né? Se vocês lembram da revolta jônia, a gente falou, né? Mas há motivos para crer que a escola foi continuada pelos discípulos de Anaxímenes em Lampsaco. Eu achei que essa cidade se chamava Lampísaco, mas o, o Google ali me corrigiu colocando um acento circunflexo no Lampsaco, que era uma colônia de Mileto, de uma outra cidade, mas tinha muita gente de Mileto lá, então quando destruíram Mileto, os caras foram para lá e continuaram ensinando lá, né? Depois, na época de Péricles, que é ainda posterior a isso, depois das guerras com os persas, né? Ela foi continuada por Diógenes de Apolônia e Anaxágoras de Clasômene, e um discípulo, acho que do último, né, de Anaxágoras, era Arquelaus, que dizem ter sido professor de Sócrates, né? Embora a gente sabe, ainda que talvez ele não tenha sido discípulo, né? Essa escola era bastante conhecida, então, de qualquer forma, o pessoal sabia o que eles pensavam, né? Talvez não seja uma influência tão direta assim, mas influência teve. Então, a primeira coisa é entender um pouco a influência do Oriente nesse surgimento da filosofia, porque a gente está olhando para a escola de Mileto como meio que surgimento da filosofia. Então, segundo Cornford, né? ah, os defensores da Babilônia, fala tipo uns fãs da Babilônia, né? Exageraram a influência dos orientais. Aqui todo mundo que não é grego, tipo babilônio, egípcio, indiano, todo mundo seria oriental, né? Por assim dizer. Mas, então os defensores da Babilônia teriam exagerado a influência dos babilônios sobre os gregos, né? E ele fala assim que o preconceito dos helenistas fez eles subestimarem essa diferença, né? Então, o cara que gosta da Babilônia fala que os babilônios foram muito importantes, e o cara que gosta dos gregos fala que os gregos não sofreram toda essa influência, né? Mas ele desconsidera as influências judaicas, fala que não houve, o que é bem interessante, né? Ele não discute só, fala que é, né? E ele também questiona as influências indianas, né? Falando que, olha, não tem como a gente saber como que poderia ter chegado às ideias indianas, né? Talvez por causa da doutrina pitagórica da transmigração que a gente vai ver na semana que vem, tá? Mas isso, claro, é antes do período alexandrino, porque quando chega Alexandre o Grande, ele conquista desde a Grécia até a Índia, e aí você entende onde que isso vem, como que pode ter influência indiana sobre os gregos, né? Mas nessa época ainda é muito difícil, porque a gente está bem antes do período alexandrino, não, né? Então, mas tem influências, claro, porque Tales aprendeu as técnicas de medição de terra dos egípcios, né? Eles usavam a área, a geometria para medir terras, né? Que deram origem à geometria grega.
E alguns estudiosos mostraram que a cosmogonia de Tales é paralela com a dos egípcios, né? Então tem essa relação. E dos babilônios, o Tales deve ter aprendido os ciclos lunares que lhe permitiram prever o eclipse famoso que ele ficou famoso por ter previsto, né? Então, mais o Cornford, apesar de, então de agora ter tratado, né, nesses últimos slides da influência dos orientais, ele vai falar então da originalidade dos gregos, o que eles trouxeram de novo então. Então ele fala assim, porém o que os gregos receberam do Oriente foi apenas algumas informações rudimentares de matemática e astronomia, e alguns métodos e instrumentos para medição, né? Algumas noções básicas de concepções filosóficas mais amplas. Porém, os grandes sistemas de Anaximandro em diante são diferentes de todo e qualquer produto de especulação oriental. Ele chama de priestly speculation, né? Então, uma especulação sacerdotal. Ele acha que era muito religioso, né? E a escola de Mileto, ela é a que parece mais científica, né? Das escolas que vêm do surgimento da filosofia, né? Os mais céticos, por assim dizer, né? Então, se a gente analisa o sistema cosmológico de Tales, né, e esse vai ser o ponto de referência, né, da tradição jônia, né, a gente vai comparando com os vários pensadores que vieram depois, né, a gente vê a continuidade deles com as ideias gregas. Ou seja, né, a gente tem a marca de que essas influências do Oriente foram secundárias. Então ele vai pegar a cosmologia como sendo tipo o símbolo da escola de Mileto, né, da escola jônia, e mostrando como isso tem a ver com as ideias dos órficos, sobretudo, ele vai mostrar que, para ele, isso mostra que a, a influência oriental foi secundária. Então, Tales concebia o mundo como um disco plano nas águas sob o domo do céu. Então, tem um domo do céu, um disco e as águas ali embaixo. O próprio céu era envolto no elemento primordial da água. Então, tinha tipo água embaixo, água em cima, e no meio tinha tipo uma parte que era ar com a terra, né? Então, que a água era a fonte viva da qual surgiu o mundo e toda a vida que ele contém. E ele não fala nada sobre como esse processo, Tales não fala nada sobre como o mundo foi formado, né? Então, o Cornford fala assim: a analogia aponta para a conjectura de que a massa original de água foi de alguma forma dividida, o céu sendo erguido para cercar o hemisfério de ar sobre o plano das águas que suporta a Terra, que a Terra suporta, na verdade, né? A imagem como um todo não é muito diferente do ovo do mundo, dos órficos, né? No ovo do mundo você tem essa matéria indiferenciada, né? A noite, que eles chamam, né? E surge o ovo do mundo e dele se separa a terra e o céu, né? Então também tem aqui essa separação em duas partes, né? Algo que se quebra em duas partes. Então, Anaximandro foi quem lidou com os problemas mais importantes da cosmogonia, né? Tentou resolver algumas questões dessa cosmogonia jônia, que é como o mundo veio a ser arranjado como é e como a vida surgiu, especialmente a vida humana. Então, a ordem do mundo teria surgido, né, de uma substância primordial que ele descreve como sendo o ilimitado. Provavelmente ilimitado é tipo sem distinções internas, mas a gente vai falar sobre isso. A fórmula do processo cósmico é a separação dos opostos a partir da massa inicial. Em um momento dentro do ilimitado, surgiu um núcleo esférico em que esse núcleo não é nada, né? Esse núcleo é tipo assim dentro do desse do ilimitado começou a haver uma separação entre a substância quente, que eles chamam de o quente, e a substância fria, que eles chamam de o frio, que ia para o centro. Então, o quente ia tipo para fora e o frio para dentro, né? Por isso eles falam que uma esfera de chamas cresceu ao redor do ar que envolvia a Terra, como a casca ao redor de uma árvore. Então tem os três, eles chamam de elementos populares, né, que são o fogo, a água e a terra, porque na verdade ele não, a definição de elemento, como a gente entende hoje, já ainda não estava feita. Então tem essas três coisas aí, né? Mas a palavra elemento vai surgir depois, tá? E aí tem um quarto elemento que é a água, que aparece quando a umidade da terra é parcialmente secada pelo fogo, e os mares descem para os seus leitos, separando assim o seco do úmido. Então parece que ele é evaporado, mas aí forma o mar. Então é meio estranho assim, né? Porque você é para mas ele sai da terra, né? E forma uma coisa separada, basicamente. Então
o que acontece é que os elementos não ficam parados nas suas esferas, mas eles estão se atacando um aos outros, né? Então, o quente retira umidade para alimentar os fogos celestes e a terra fria atrai o calor e a chuva. Então, essa interação é o que dá origem à vida, né? Você vê que, tipo, do quente com o frio, tipo, vai gerando chuva realmente, né? O quente faz a água evaporar e aí depois ela esfria, né, e cai, então, tipo, vai gerando chuvas, tem movimento, né? No sentido de transformações, mudanças, realmente tem. Mas isso é a origem também da vida. Então, os primeiros seres vivos foram formados do vapor que evaporou a terra, né, que teria dado origem ao mar. E o Cornforth fala assim: o homem, como os outros animais, deve ter sido como um peixe que posteriormente migrou para a terra. Para Anaximandro, esse combate dos elementos era um trabalho da injustiça. Então, o justo, né, seria essa separação, que aí esse combate entre os elementos era algo injusto, algo ruim. Então, como os elementos eles eram, os seres vivos eles eram formados por esse confronto entre os elementos, né? Depois de um tempo a justiça, digamos assim, retornava, né? E essas coisas eram separadas de volta nos elementos primitivos. Então era algo ruim a junção dos elementos, né? Mas era ela que formava o, os seres vivos, né? Então por isso que depois eles se desintegravam e deixavam de existir, né? Morriam, né? Então para o Cornford, o Anaximandro aceitou não apenas os problemas da tradição, mas também as linhas gerais de solução. A tradição seria toda a tradição grega, né? Toda a religião grega, né? O resultado é como ser, né? Que o como ser é muito importante, como se ele tivesse pego a cosmogonia órfica e expurgado de todo elemento que lhe parecesse mítico ou antropomórfico, mantendo apenas aqueles fatores indubitavelmente reais que o simbolismo mítico teria meramente encoberto. Então, no simbolismo órfico, né, tem o ovo cósmico que separa, né, o céu e a terra, e tem um ser ali, né, Metis, Eros, que junta o céu e a terra de novo, criando os seres vivos, né? Então, ele fala assim: a Anaximandro retirou a imagem sexual da união entre o céu e a terra para substituí-la pelo confronto dos elementos. Essa omissão deixou um buraco no esquema. A palavra ambígua Gênesis, não pode mais encobrir a inocente confusão entre devir e nascer, que não tem mais um nascimento. Na religião grega, né, nos mitos, sempre tem um nascimento, né? Tem geralmente o céu e a terra têm filhos, né? Mas agora não tem mais um nascimento, porque agora a gente tem elementos se chocando, né? Então entra o problema do movimento, que vai ser importante para a filosofia, né? Anaximandro parece estar se dirigindo a uma concepção materialista, mas não atingiu ela ainda. O automovimento gera uma característica da matéria ilimitada, que era viva, e se escondeu de Anaximandro a necessidade de explicar como o vivo pode surgir do não vivo. Então, o termo ilimitado provavelmente não indica a extensão infinita, mas, sobretudo, a ausência de limites internos e distinções, como a dos elementos. Então, que seria uma mistura, né? Tipo, tudo junto, sem. Quando você começa a ter a separação dos elementos, ele está determinado e, portanto, limitado, né? Que também esse elemento primeiro, ele era eterno, né? Essa maneira de enxergar o divino sem características humanas é, para Cornford, a ressurreição daquela representação da divindade impessoal ou energia mágica que precedeu o aparecimento dos deuses. Portanto, a renúncia da imagem mítica leva a filosofia de volta às fontes que originaram a mitologia. Então, ele gosta disso, né, o Cornford, de você voltar para o princípio fazendo uma coisa nova, né? Então, volta a ideia de uma divindade impessoal ou de uma energia mítica, né? Então, o pessoal da escola de Mileto não acredita tipo em Zeus, em Hera, né? Nessas deusas, né? Em Deus nenhum, na verdade, né? É tudo matéria primeira, água, fogo, né? São tudo elementos, né? Mas isso volta de uma forma a uma imagem mítica de uma substância primeira, né, uma divindade pessoal ou energia mágica, né, que precedeu o aparecimento dos deuses. Ele meio que corta os deuses, que seria o meio termo, né, e volta para a primeira parte, que é uma substância impessoal. Então, por isso a renúncia da imagem mítica leva a filosofia de volta às fontes que originaram a mitologia. Isso ele está falando que é independente do elemento primeiro ser água ou ar, porque a escola de Mileto acho que mais a escola de Mileto
ficava se perguntando, tipo, se era água, o ar ou o fogo, né. Quem conhece alguma coisa dos pré-socráticos já ouviu falar bastante disso, né. Então o terceiro milesiano é Anaxímenes, que ele se afastou ainda mais da visão mitológica, atribuindo os elementos todos ao ar, que ao perder a densidade dá origem ao fogo, ou aumentando sucessivamente dá origem ao vento, nuvens, água, terra e rochas. Então, se o ar fica mais rarefeito, ele vira fogo, que é bem estranho, né? Mas se você vai aumentando a densidade do ar, ele mesmo vai se transformando em vento, nuvens, água, né? Então, todas as coisas viriam do ar, basicamente, né? Então, a diferença de quente e frio é devido à diferença de densidade, com o ar ainda é uma substância primeira que ocupa um lugar no espectro, né? Então, o resultado disso é a abolição do processo cosmogônico, ou seja, o ilimitado já não é mais a fusão primeira de coisas opostas que se separam em pares hostis, conduzindo a uma guerra de agressão, porque na outra concepção tem a matéria primeira e vão se separando a partir dela os opostos, mas aqui não tem mais opostos, tem um ar mais rarefeito, um ar menos rarefeito, né? Então, Anaxímenes aplica sua concepção do processo climático para explicar todos os elementos e tudo que existe a partir de processos comuns de exalação e condensação de umidade, porque essas coisas de você ferver água, né, e a água se condensar também são coisas bastante naturais, né? Então, agora o ar é só chamado principal por ser o pneuma ou alma do mundo. Isso ainda era uma ligação com as preconcepções míticas, né? Mas a distinção substancial entre alma e corpo foi obliterada, porque agora você não tem algo que é tipo superior, por assim dizer, né? Porque o principal de tudo é o ar, não é uma substância superior, por assim dizer, né? Então, de agora em diante, conforme a ênfase recaía sobre as funções da alma ou do corpo, uma filosofia, teremos a filosofia panteísta ou materialista, é isso que deveria estar escrito aqui, porque ou tudo é matéria agora, ou tudo é tipo uma substância divina, né, uma substância divina acho que é o nome, né, então ou é panteísmo, que tudo é divino, ou materialismo, porque nada é divino, porque é tudo ar em densidades diferentes, né. Então você vê que rompeu alguma coisa a ideia de alguma substância mítica, né. Acho que é isso, galera, espero que tenham gostado. Muito obrigado, podem curtir, compartilhar, até a próxima, valeu.